Então foi o que eu falei, o fascismo ele é um fenômeno de massas. E ele é muito poderoso em cooptar a classe trabalhadora para desviar o foco da burguesia. A questão é, por que o fascismo conseguiu cooptar as massas com tanta competência no Brasil? Porque a esquerda simplesmente não estava lá. A esquerda estava muito desorganizada e muito desmobilizada. O PT cada vez menos forma militantes e está formando cada vez mais eleitores. Não coloca mais gente na rua. Desmobilizou agora o 7 de setembro. Desmobilizou e desmobilizou muito, tá? E a esquerda marxista ainda não estava suficientemente organizada para conseguir suprir a demanda por radicalização da parte da classe trabalhadora à esquerda. Então, quando as pessoas sentiram o sofrimento, sentiram o ódio, e aí aparece essa figura do Bolsonaro que tem uma fachada de revolucionário, mas que de revolucionário não tem nada, isso supriu a demanda por radicalização das pessoas. Porque as pessoas cansaram de conciliar, cansaram da política formal, de terno e gravata, polida. E aí, quem estava lá na hora da radicalização? O Bolsonaro. Lembrando que muitas dessas pessoas não têm o direito de ter contato com a esquerda, tá, gente? Quem tá no meio da periferia, se a esquerda não tá lá, a pessoa não tem contato. Porque o tempo todo a gente é bombardeado por propaganda liberal. O tempo todo a gente tá sob a influência da direita. Porque a direita representa os interesses da classe dominante. Aí você imagina, se a pessoa é da periferia de São Paulo e ela vai para uma dessas igrejas corporação, assim, o único lugar que ela debate política de maneira remota, tangencial, é a igreja. E aí não dá pra gente reclamar que essa pessoa se radicalizou à direita quando ela tá sofrendo, ela tá desempregada, ela voltou a ter dificuldade pra comprar comida na casa dela, e aí aparece essa figura dizendo que vai mudar tudo isso daí, ó, só que dando respostas falsas, que batem no medo das pessoas. Uma coisa que você falou é muito, muito importante. Um dos grandes espantalhos para afastar a classe trabalhadora, principalmente a brasileira, do comunismo, é dizer que o comunismo proíbe religiões. Gente, nenhuma experiência socialista proibiu religião. Nenhuma. O que as experiências socialistas fizeram foi proibir a ingerência da igreja no Estado. Foi proibir o poder político da igreja, que sempre foi reserva da burguesia e sempre foi reserva da classe dominante, seja ela qual for. Mas sempre houve e há liberdade de credo em todas as experiências socialistas. Falar que na Coreia, esse é um outro mito que surge sobre a Coreia, e que esse eu já vi vlogger de viagem falando, se eu entrar com uma bíblia aqui, eu sou preso. Gente, a Coreia tem igreja em Pyongyang, tá? A Coreia tem cristianismo aberto. Você pode ser cristão na moral lá. O que essa igreja não pode é eleger parlamentares. Essa igreja não pode comprar uma bancada da Bíblia. Isso não pode. Só que em nenhuma experiência socialista você ficou proibido de professar a sua fé, tá? Só que como que a gente tira isso das pessoas? Sim. Foi o que eu falei no começo. O comunismo, ele é debatido em termos falsos. Por isso que eu aceitei o convite e fico muito feliz de você ter me convidado para debater o comunismo em termos reais, pro bem e pro mal. Porque se for para você não gostar, se for para você não aderir à esquerda radical, que seja pelos termos reais e não por espantalhos. Mas eu não acho também que além da esquerda estar ausente naquela época de revolta, também essa coisa de chamar todo mundo de fascista pega mal? Eu acho que a palavra fascista, ela tem que ser usada com parcimônia. Eu concordo com você. Quando você fala que o Bolsonaro é um movimento fascista e das milhões de pessoas que votaram nele estão nesse barco, o cara que votou nele, que é da classe trabalhadora, ele te vê falando, ele fala, pô, eu não sou fascista, só gostei do cara, entendeu? Sim. E aí afasta mais ainda esse cara que poderia aderir a algo de esquerda, né? Eu concordo plenamente com você, porque com a classe trabalhadora, gente, mesmo a classe trabalhadora radicalizada à direita, a gente tem que ser fraterno, tá? Claro que tem pessoas que são inconvertíveis. Só que chegar hostilizando essas pessoas é ineficiente. Não funciona. Então, você chegar pro cara, apontar o dedo pra ele e falar, você é um fascista porque você votou no Bolsonaro, pode ter certeza de que você perdeu toda e qualquer capacidade de conversão que essa pessoa tinha. E fortalece mais ainda o ponto que ele já terrível. Já tinha antes, é uma tática que não funciona, não é eficiente, não façam isso. Quando eu digo que o Bolsonaro é fascista, eu tô falando para descrever o fenômeno. Que é um fenômeno de direita, de massas, político-ideológico, que é muito eficiente em cooptar a revolta da classe trabalhadora em tempos de penúria, em tempos de sofrimento material, utilizando de conservadorismo, chauvinismo e, em última instância, defesa do capitalismo, da propriedade. Então, isso é um fenômeno que se repete ao longo da história e que tem uma função muito particular
em economias capitalistas quando elas entram em crise. Mas de forma alguma vocês vão me ver chegando para um trabalhador que votou no Bolsonaro e chamando ele de fascista. Isso é horrível. A gente tem que dialogar de maneira fraterna com essas pessoas, tá? Não com o velho da van, mas com a pessoa que foi cooptada para esse lado, que foi radicalizada à direita por conta dos seus medos, por conta do seu sofrimento, tá?